Existe um evento que está passando despercebido pelo faro da maioria dos pequenos e grandes investidores do mundo todo, que é a questão da saúde do mercado de crédito global. Os empréstimos estão sendo restringidos para grandes e médias empresas. Isso significa que talvez os grandes bancos estão começando a precificar um risco maior de emprestar o capital para essas empresas, apontando que talvez essas empresas não vão conseguir pagar esses empréstimos. E geralmente, quando o crédito seca, a gente vê um grande problema sistemático aí no mercado financeiro. Geralmente, os grandes problemas financeiros vêm do mercado de crédito. É quando o crédito seca que empresas que não deveriam existir quebram. Empresas que sobreviviam até então de juros zero começam a ter problemas. É quando esse crédito começa a ficar mais caro que essas empresas não conseguem muitas vezes rolar as próprias dívidas. E aí é que começa o problema. Bora cair pra dentro? Assiste esse vídeo até o final porque vai valer a pena. Já deixa seu like aqui embaixo e compartilha aí pra todo mundo no WhatsApp, porque mais pessoas precisam entender essa treta enquanto ainda é tempo. Bom, bora compartilhar a tela aqui. Começando aqui com algumas questões macroeconômicas, depois nós entramos nessa questão do crédito, que é o foco do vídeo. Primeira questão, pessoal, hoje, no caso ontem, tô gravando esse vídeo aqui de madrugada, saiu o dado do PPI, que é a produção, é a inflação ao produtor, certo? E isso aqui é muito interessante porque a gente consegue ter uma ideia se a inflação está sendo combatida ou não, e se vai ter repasses para o consumidor, já que se o produtor tem aumento de inflação, tem aumento de custos para produzir algo, ele vai ter que repassar isso para o consumidor. Hoje a grande luta, para você que já entendeu o contexto que nós estamos vivendo, a grande luta é justamente você combater a inflação, o CPI, para o consumidor. Só que quando você olha para o produtor, você precisa ver a inflação do produtor caindo, você precisa ver o custo para se produzir uma caneta, para se produzir um iPhone, você precisa ver esse custo caindo, porque assim a gente vai ver o preço sendo repassado para o consumidor com um custo menor, assim vai ajudar no combate à inflação. Só que não é o que nós estamos vendo. Nós estamos vendo, na verdade, nesse momento, o oposto do que nós esperaríamos de um cenário de combate à inflação. Nós estamos vendo, pessoal, no dia 16 de janeiro de 2023, o PPI vindo acima do esperado. O PPI veio 0,7%, a inflação ao produtor veio 0,7%, enquanto a projeção era 0,4%. E isso aponta que a inflação continua persistente. A inflação deve continuar incomodando seus capitalistas. E isso é algo que você precisa ficar de olho. Porque se a inflação continua a incomodar, e a meta do Fed não é alcançada, a gente vai ter mais apertos monetários. E o que eu estou avisando para vocês há meses pode se concretizar. A gente vai ver o aperto monetário permanecendo por mais tempo do que o mercado imagina. Eu acredito que o mercado ainda não precificou essas tretas que a gente vai falar nesse vídeo. Então, abram seus olhos, fiquem espertos, façam suas apostas, mas os fatos estão aí. No vídeo de ontem, pessoal, eu falei sobre instituições financeiras aqui no Brasil que estavam começando a ter problemas, que estavam quebrando. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir aí, para você maratonar mais vídeos aqui do canal. Só que agora a gente vai sair um pouco dessas questões aqui de risco Brasil, de problemas Brasil, e a gente vai para o mundo. Esse gráfico aí que está na sua tela é um gráfico do próprio Fed, tá? o Fed de St. Louis, que ele aponta o seguinte, ele aponta a porcentagem líquida de bancos domésticos restringindo os padrões para empréstimos comerciais e industriais para grandes e médias empresas. Ou seja, o crédito, ele está afrouxando ou ele está apertando? Nesse momento, o crédito começa a parecer aí que está apertando, ou seja, a liquidez está diminuindo. Vai ser mais difícil de empresas médias e grandes, que é o que esse indicador aponta, vai ser mais difícil dessas empresas conseguirem tomar crédito. E como a gente sabe, muitas empresas estão extremamente endividadas e só conseguiram crescer porque o cenário era de liquidez abundante
e de um juro barato. Agora, o juro está subindo e, como a gente viu anteriormente, esse juro pode permanecer mais alto por mais tempo do que a gente imagina e, se a inflação não arrefecer, a gente pode ver aumentos de juros mais duros. E se isso acontecer, o mercado poderia levar um susto. Então, pessoal, se a gente vê aqui, quando esse movimento chega, né, no pico, a gente vê uma recessão, ó. E agora nós estamos, né, vendo uma elevação desse movimento. Então, eu acredito que isso aqui é um fator que você deveria ficar de olho. Ficar de olho na questão do crédito. Se o crédito secar, o mundo todo vai ter um grande problema. Empresas vão ter um grande problema para se financiar. E aí as quebradeiras podem começar. Os sinais estão aí. Outros fatores, pessoal, que talvez seja interessante você ligar o seu sinal de alerta. Essa aqui é a primeira peça. Lembra que a gente tem as peças? Lá no meu treinamento Clube dos Capitalistas eu aprofundo essa questão. A primeira peça que cai geralmente na instalação de uma recessão é a do mercado imobiliário. Essa peça já está caindo e, claro, ela vai empurrar a segunda, a terceira e a quarta peça. Então este é o quinto declínio mensal consecutivo no início de habitações, de novas habitações. A mais longa sequência de declínios desde 2009. O total de partidas, então, aqui caiu para o nível mais fraco desde os bloqueios do vírus. Então, aparentemente aqui as pessoas estão perdendo interesse pelo mercado imobiliário. As construtoras estão reduzindo aí os seus investimentos, ou seja, estão construindo menos casas. Isso pode apontar um enfraquecimento desse importante mercado, que é o mercado imobiliário, e isso pode ser um sinal aí de enfraquecimento da economia. Geralmente essa é a primeira peça que cai. E aí, pessoal, agora a gente vai falar da última peça. Porque entender esse dinamismo, a gente tem uma ideia de em quanto tempo pode estourar a treta, pode pegar fogo nesse monte de barril de pólvora que a gente tem aí, que é o mercado financeiro. Então a gente vê que a primeira peça começa a cair. A terceira peça, para quem acompanha o canal, já está vendo que está começando a cair. E essa terceira peça caindo vai empurrar a quarta peça. E essa quarta peça é justamente o pedido por seguro-desemprego, é o desemprego, o aumento por desemprego. Conforme os lucros vão caindo, conforme as margens de lucro das empresas vão apertando, essas empresas precisam reduzir custos. E é nesse momento que essas empresas vão reduzir custos que elas vão cortar cabeças. Até então a gente não viu os indicadores de desemprego disparando, indicando que a gente estaria ainda num movimento que estaria para desenrolar ainda a questão do desemprego. A gente começa a ver empresas de tecnologia principalmente demitindo, mais ainda um movimento que não estava mexendo nos dados do payroll, por exemplo. Mas agora parece que esse cenário está começando a mudar. Os movimentos de grande ciclo são lentos. Eu entendo que tem muita gente que é ejaculação precoce que fica ansiosa para ver o negócio se desenrolar. E eu confesso que eu também gostaria de ver o negócio se desenrolando rápido. Mas tudo tem o seu tempo. Cada peça tem um tempo para levar a outra peça seguinte abaixo. Então, embora as reivindicações iniciais de desemprego continuem a ignorar os anúncios de demissões em massa, devido a indenizações, etc., as reivindicações continuam a aumentar modestamente na semana passada para 1.696.000, né? Então, assim, o que a gente está começando a ver? A gente está começando a ver um movimento do aumento do desemprego. Ainda um movimento modesto, pequeno, indicando que a gente pode ter longos meses ainda de desenrolar para ver essa quarta peça caindo. Eu acredito que a gente ainda vai até junho, julho, de um mercado morno, porque ainda a gente vai ter que esperar os balanços das empresas saírem, tá? Para ter mais confirmações. Alguns sinais até lá vão surgindo, né? A gente vê bancos cortando bônus, bancos tendo prejuízos, empresas tendo prejuízos, por conta desses balanços que refletem o terceiro trimestre de 2023, mas eu acredito que o problema vai começar a ser exposto mais claramente ali quando sair os balanços do primeiro e segundo trimestre
de 2023, que já vai pegar com mais clareza a questão da recessão que a gente começa provavelmente a viver, certo? Mas isso aqui é uma questão para você ficar de olho, porque esse movimento começa a se inverter. A gente começa a ver um aumento aqui do desemprego, um sinal que a gente pode ver aí a quarta peça começando a cair. Mas ainda é um longo caminho a ser percorrido, tá, seus capitalistas? Então, a gente vai precisar, infelizmente ou felizmente, de paciência. Eu vejo como felizmente, porque quanto mais tempo demorar para a gente encontrar o fundo, melhor. Mais tempo para fazer caixa, mais tempo para se preparar, certo? A crise é uma grande oportunidade, uma oportunidade que se repete de década em década. Então, quanto mais tempo para a gente se preparar, na minha opinião, melhor, certo? Mas eu entendo que muitas pessoas ali, elas têm uma certa ansiedade, né? Mas geralmente essas pessoas têm um capital pequenininho lá. O cara que coloca 500 pila nas cripto tá ficando maluco com essas altinhas aí, né, pessoal? Então, é um cara que não se prepara, que não faz um montante para ser o suficiente para ele mudar de patamar. Né? As pessoas que estão conosco aí há meses fazendo caixa e tal, essas pessoas que vão mudar de patamar, porque exige uma preparação antes. Não é qualquer 100 pila que vai te deixar milionário. Você tem que preparar a terra primeiro. Muito bem. Falando um pouco de mercado aqui, pessoal. A S&P em clara tendência de baixa. Para mim acreditar numa reversão, como eu já falei várias vezes, a gente precisaria romper esses 4.300, fazer pullback para continuar alta. Eu não vejo liquidez suficiente para isso. E a qualquer momento a gente pode ver um cisne negro do mercado surgindo por conta das fragilidades que aparecem no horizonte e que a gente vem apontando aqui para vocês no canal. Esse movimento que a gente está vendo, pessoal, como a gente já falou em vídeos passados, é um movimento que aparentemente é para jogar as sardinhas ali, para morder as sardinhas, para comer as sardinhas, para prender as sardinhas no topo, como você quiser chamar. Então a gente poderia vir testar, como eu já falei, essa região dos 4.300 para depois continuar a queda, certo? Mas eu não acredito em altas infinitas. Acho muito difícil, pelo menos por conta do cenário macroeconômico. Se esse cenário começar a mudar ou algo assim, a gente pode mudar de opinião, com certeza. Mas por enquanto eu acho muito difícil. Essa narrativa do pouso suave parece que não vai colar. Até porque se a inflação continuar persistente, o Fed já falou muito claro em alto bom som que eles vão aumentar os juros, vão manter os juros elevados pelo quanto for preciso para que a inflação vá para a meta de 2%. Só que se o produtor está tendo aumento de custos, cara, e a inflação continua persistente, é muito difícil imaginar que esses juros vão cair, pelo menos aí no primeiro semestre, tá? Então, acho que o mercado está muito animado, né? Muito animado com o cenário aí. Ele está ignorando alguns fatores, certo? Tanto é que hoje o S&P deu uma quedinha, né? Quando saiu o PPI. Enfim, sobre o Bitcoin, né, pessoal, que é um dos ativos que mais me pedem opinião. Eu continuo com essa mesma tese que eu postei aqui para vocês há 3 semanas atrás. Gabriel, o que você acredita então? Eu acredito que a gente vai fazer essas ondas de Elliott, né? A gente estaria aqui provavelmente então na quinta onda agora. Poderíamos, né? Se o mercado permitir aqui o S&P para os 4.300, a gente poderia no máximo ir para os 28, 30 mil dólares, certo? Que é uma região de busca por liquidez, para depois fazer o movimento corretivo de ABC, que poderia levar os mercados abaixo dos 16 mil dólares, certo? Então eu ainda acredito nisso, tá? Nada mudou. E o contexto macroeconômico me aponta que esse movimento de curto prazo é um movimento para prender sardinhas no topo. Muito parecido com o que aconteceu lá em 2007 e 2001. Deixa eu abrir aqui o futuro que está a minha marcação lá. Olha lá. Então, seria um movimento muito parecido com esse que a gente viu em 2007 em 2008, antes do crash, e 2001, antes da grande correção aqui. Que é um movimento que rompe a LTB, faz uma falsa esperança nas sardinhas, o mercado vende para as sardinhas, coloca, né, essas sardinhas numa furada, numa armadilha, prende essas sardinhas no topo para despejar na sequência. Isso é o que se repetiu em 2001 e 2008, pessoal. Então fiquem espertos aí, né? Não vejo muitos motivos
olhando macroeconomicamente falando, para imaginar que a gente vai ter altas infinitas. Então, me faz acreditar que é apenas um movimento para prender sardinhas. Se você quer especular isso, se você é swing trader ou algo assim, fique à vontade, cara. Né? Eu que gosto de surfar os grandes ciclos, eu ainda fico meio receoso com esse movimento. E olha só, cara, o que a gente tá fazendo. Primeiro, olha isso aqui, cara. Volume baixo. Olha o volume de negociação aqui, velho. Tá em queda. Já faz tempo que o volume tá baixo. Volume baixo. Olha lá, ó. Volume baixo. E aqui, velho, vai fazer o que? Um shooting star aqui, meu? Olha isso. Ele negou fogo aqui. Tem um paredão de liquidez aqui nos 25, né? Então, cara, 25 é uma região de resistência, mas a gente vai observando aí, cara. Eu tô bem com o pé atrás, pra falar a verdade pra vocês, tá? Mas, como eu falei ali, cara, máximo que a gente vai é os 30 mil dólares, na minha opinião. Quer surfar esse movimento? Manda bala, cara. Manda bala. Acredito que não seria fora da realidade, tá? Se eu for entrar, eu vou avisar pros membros. Essa parte estratégica, geralmente, eu mostro pros membros. Se a gente for aí entrar em alguma altcoin ou algo assim, a gente vai mostrar lá pros membros, beleza, pessoal? Mas tomem cuidado, tá? Porque o contexto macroeconômico não é muito legal. Infelizmente, eu odeio como vocês chamam, o profeta do apocalipse, mas são os fatos, né? Eu mostrei na tela fatos. E aí, o que você vai fazer com esses fatos é uma responsabilidade sua, porque provavelmente você é um adultinho e já pode tomar suas decisões. Mas os sinais estão aí. A gente finaliza por aqui, seus capitalistas. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, compartilhe esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp para que a gente possa alertar mais pessoas que queiram ver, né, e gerenciar o risco. E a gente se vê na próxima. Se inscreve aí para não perder os próximos vídeos. Tchau, tchau.